Oi, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para revisar os reinos da biologia, né? Geralmente, quando eu vou dar aula sobre isso, surgem muitas dúvidas, muita confusão, classificações diferentes. Então, de acordo com o livro que você for pegar para estudar, se ele estiver desatualizado, ele pode fazer você pensar que existem menos reinos ou mais reinos, né? Então, atualmente, nós temos 5 reinos na biologia, tá? Todos os seres conhecidos, eles precisam se enquadrar num dos 5 reinos atuais. Os reinos, eles são Monera, Protista, Fungi, Plante, o reino das plantas, Animalia, ou animal, ou Metazoo, tá? Então, todos os seres que você estuda na biologia tem que estar num desses reinos. E aí, o CDFzinho aí tá pensando, Catinha, mas os vírus, o coronavírus, ele tá em qual reino? Em nenhum reino. Porque, como eu digo em sala de aula, o vírus, ele é o sem terra da biologia. Ele não tem reino. Atualmente, ele não é classificado em nenhum dos reinos, ok? Então, a gente tem apenas 5 reinos na biologia, que é muita coisa para você estudar, tá? Então, o que que vai fazer com que um ser ele seja classificado em um reino ou em outro? Então, tem alguns critérios que a biologia vai utilizar e que posteriormente eu vou comentar com vocês. Mas, primeiramente, vamos saber quem são os representantes de cada reino, que isso é muito importante. No reino Monera, a gente tem as bactérias e as cianobactérias, que no meu tempo eram algas azuis, tá? Ou cianofícias. No reino protista, que é um grupo assim, extremamente interessante, porque tem uma biodiversidade e diferenças e características desses grupos, nós temos os protozoários, que o Enem ama, né, as protozooses, e temos todas as outras algas, com exceção das cianobactérias. Que algas são essas, Catinhas? As algas unicelulares, que são as euglenófitas, pirrófitas e crisófitas, e as algas pluricelulares, que são as clorofícias, feofícias e rodofícias. Tá? Então, todas as algas, com exceção das cianobactérias, estão no reino protista, que dependendo do livro você pode encontrar o termo protoctista, é a mesma coisa. Tá? E tem ainda alguns fungos gelatinosos que também estão no grupo desses protistas. Tá? Temos agora o reino fungi. É interessante você lembrar que o fungo já foi, algumas pessoas já chegaram a achar que o fungo ele era uma planta, não é? Só que os fungos, né, eles, por exemplo, eles são heterotróficos por absorção, né? Então eles absorvem o que está no meio, tá? Eles não fazem fotossíntese. Então eles não podem ser classificados aí como plantas. E no reino fungo a gente encontra apenas os fungos. Então você tem os ascomicetos, basidiomicetos, deuteromicetos, tá? O reino plante já foi constituído também, além de plantas, por algas, que eram as algas pluricelulares, né? Isso é uma dúvida que muito aluno me pergunta no privado, no Instagram, tá? Catinha, mas eu vi no livro que as algas pluricelulares estão no reino plante. Já fizeram parte do reino plante. Atualmente, não. Então, atualmente, no reino plante, só tem as plantas, que são muitas, né? Adoro. Então, as plantas, você tem aí vários grupos de plantas, né? As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas, as angiospermas. Dentro das angiospermas, nós temos as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, tá? E, Catinha, mas as algas, eu aprendi na sala que a alga verde, ela dava origem à planta, ela não era para estar na planta? Não. As algas verdes, como eu já expliquei, elas fazem parte do reino protista, tá? Então, todas as algas estão no reino protista. Temos agora o reino animalia, animal ou metazoo, tá? Esse reino, ele é constituído de todos os animais estão nesse reino. Então, vamos fazer aqui uma revisão, né, evolutiva. Então, a gente tem o grupo mais primitivo de animais, que são os poríferos, tá? E aí nós temos em seguida os quinidários, depois os plateumintos, os nematódios, que antigamente eram chamados de nemateumintos, tá? Os anelídeos, os moluscos, os artrópodes, os equinodermos, os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Catinha, meu Deus, é muita coisa, né? É, muita coisa. Lembrando que, eu não sei se você recorda, mas vamos fazer uma abordagem geral aqui. Então,
De quinidários até equinodermos são os animais invertebrados. E aí você tem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que são os animais vertebrados, tá? Vamos relembrar aqui pelo menos um animalzinho de cada grupo, né? Para você se empolgar e assim dizer, nossa, eu vou estudar muita zoologia hoje, vou ficar apaixonada aqui. Então, por exemplo, os poríferos a gente tem aí as esponjas, né? Os quinidários, a gente tem água-viva, a anemona do mar, por exemplo, tá? Os plateumintos, a gente tem os vermes com corpo achatado, como por exemplo a tênia, tá? Os nematóides, a gente tem os vermes cilíndricos, como por exemplo a famosa ascaris ou a lombriga, tá? Anelídeos, a gente tem as minhocas, o sanguessuga, o nereis, tá? Os moluscos, animais que têm um corpo mole, então a gente tem aí lula, polvo, lesma, tá? Caramujo, caracol, certo? Já no grupo dos artrópodes, a gente tem aí várias classes aí, né? Então a gente tem aí os insetos, os aracnídeos, e aí aranhas e escorpiões, tá? Nós temos os crustáceos, adoro crustáceo, né? Camarão, né? Nós temos o diplópoda e quilópoda, né? Então, diplópoda é aquele animalzinho, não sei se você se recorda, que ele tem em cada segmento do corpo diplópoda, ele tem 2 pares de patas. E os quilópodas, em cada segmento do corpo, ele tem um par de patas. Então, a gente tem aí centopeia, lacraia, piolho de cobra, tá? Esses animaizinhos. Os equinodermos, né, são aqueles animais que têm espinhos no corpo. Então, a gente tem aí, uma vez um aluno colocou assim na prova, porco-espinho, né? Não, a gente tá falando de invertebrados. Então, a gente tem aí estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, alfiuro, tá? Bolacha de praia. Então, esses animais, eles são equinodermos. E os vertebrados, eles já são mais comuns aí para vocês, né? Então, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá, gente? Uma coisa importante é que, para classificar os animais nesses grupos, alguns critérios são usados. O primeiro é saber se o organismo ele é uni ou pluricelular. Então, unicelular, todo mundo sabe, é aquele ser que tem apenas uma célula. Pluricelular tem mais de uma célula. Outro critério é se a célula desse animal ela é procariótica ou eucariótica. Então, procariótica é aquela célula que não tem carioteca. Então, o material genético ele fica disperso no citoplasma. Nós só temos um grupo de seres que é assim que são, no caso, os organismos do reino Monera. Então, todos os seres, com exceção das bactérias e das cianobactérias, eles são o quê? Procariontes, tá? Nesse caso, só retomando aqui, procarionte é o quê? Somente organismos do reino Monera. Todos os outros seres, eles são o quê? Eucariontes, tá? Então, o que é eucarionte, Catinha? Eucarionte é aquele ser que tem a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, e, portanto, o seu material genético ele fica dentro do núcleo, lá delimitado pela carioteca, tá bom? Uma outra caracterização também importante aí nessa classificação é se o ser ele é autótrofo ou heterótrofo. Autótrofo é aquele ser que produz o seu próprio alimento. Aí a gente tem como exemplo os organismos fotossintetizantes, né, como plantas, algas. E heterotrófico é aquele ser que não produz o seu próprio alimento, tá? Então, isso são algumas características que são usadas para classificar os seres nesses reinos, tá, gente? Então, isso aqui é só uma introdução da biologia, para que posteriormente a gente vá dando sequência nesses grupos, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.